Segunda parte, ludoterapia não diretiva, situações e participantes. A sala de brinquedos, os materiais sugeridos. Em nossa discussão sobre ludoterapia e nos relatos dos contatos terapêuticos de Tom, mencionamos frequentemente a sala de brinquedos e falamos rapidamente sobre o material lúdico. Neste capítulo, escreveremos as características desejáveis para uma sala de brinquedos e discutiremos os materiais apropriados à ludoterapia não diretiva. Ainda que seja desejável ter uma sala mobiliada e isolada para a ludoterapia, tal coisa não é indispensável. Algumas das sessões terapêuticas descritas neste livro tiveram lugar em uma sala de ludoterapia especialmente equipada. Outras, numa sala de aula de um grupo escolar. Outras, num canto não usado de um berçário. A terapeuta trazendo em uma maleta um material para cada sessão. Isto é salientado para indicar as vastas possibilidades de serem utilizadas técnicas de ludoterapia com pequeno orçamento e falta de lugar apropriado. Se há dinheiro e espaço disponíveis para mobiliar uma sala de ludoterapia, as seguintes questões são oferecidas. A sala deveria ser, se possível, totalmente à prova de som. Possuiria uma pia com água corrente, quente e fria. As janelas seriam protegidas por grade ou tela. O chão e o teto seriam protegidos por materiais facilmente laváveis que resistam à água, argila, tinta e pancadas fortes. Se a sala puder ser provida de gravador de som e aparelhagem ótica que permita serem feitas observações sem que as crianças notem que estão sendo observadas, tanto melhor. Mas este equipamento somente poderia ser usado para estudo e treino de novos terapeutas. A autora não defende a ideia de que os pais observem os contatos terapêuticos ou escutem as gravações do que foi dito durante as sessões. Os materiais têm sido usados com graus variáveis de sucesso. São mamadeiras, famílias de bonecas, casinha de bonecas mobiliada, soldadinhos e equipamento militar, animais de brinquedo, material para uma pequena casa, incluindo mesa, cadeiras, casa de bonecas, fogão, berço, latas, panelas, buchas, roupas de bonecas, varais, pregadores de roupa, cestos, uma bonequinha, uma boneca maior, fantoches, um biombo para fantoches, lápis de cor, argila, pintura de dedo, areia, água, revólver, pregos, maleta de carpinteiro, bonecos de papel, carrinhos, aviões, uma mesa e um cavalete de pintura, uma mesa esmaltada para brincar com argila e trabalhar com pintura de dedo, telefoninho, prateleiras, bacia, vassoura, trapos, papel de desenho, papel de pintura, jornais velhos e papéis baratos para cortar, figuras de pessoas, casas, animais e outros objetos, cestos de frutas ocas para serem quebradas. Jogos de dama ou de xadrez têm sido usados com sucesso, mas não constitui o melhor tipo de material que permite expansões da criança.
Brinquedos mecânicos não são sugeridos porque não permitem criatividade lúdica. Se não é possível assegurar todos os materiais sugeridos, pode-se começar equipando-se a sala com uma família de bonecas, pequenas peças de mobília em tamanho normal, como cama, mesas e cadeiras, mamadeiras, argila, caixas de tinta, se não for possível ter muitas aquarelas, papel de desenho, lápis de cor, revólveres, soldadinhos, carrinhos, fantoches, bonecos de pano e um telefone. Esses materiais podem ser facilmente trazidos pela terapeuta em uma maleta. Todos esses brinquedos são de construção simples e fáceis de manejar, de maneira que a criança não fique frustrada por causa de um equipamento que não consiga manipular. Além disso, devem ser duráveis e construídos para resistir ao penoso uso na sala de ludoterapia. A casa de bonecas seria feita de madeira compensada, com repartições variadas e removíveis. A mobília deve ser forte o suficiente para resistir a tombos e arremessos, permanecendo relativamente intacta. A família de bonecas, se possível, deve ser inquebrável e provida de roupas removíveis. Famílias de bonecas bastante satisfatórias podem ser feitas com escovinhas de limpar frascos, vestindo a escova com lã para fazer o corpo, fixando-a com fita adesiva. As cabeças podem ser feitas de pompons de lã, desses que são usados em roupas. Seriam a mãe, o pai, a irmã, o irmão, o bebê e os avós, o que forneceria à criança todos os símbolos familiares possíveis. Os fantoches podem ser feitos também de roupas velhas, com cabeças feitas de lã e cabelos de algodão. Entre os fantoches seriam incluídos também todos os símbolos familiares possíveis. Uma grande caixa de areia serve como lugar ideal para instalar a casa e a família de bonecas, os soldadinhos, animais, carros e aviões. Além do mais, é a areia um excelente lugar para as crianças agressivas brincarem, pois oferece bastante segurança. As bonecas e outros brinquedos, vejam que aqui está faltando duas linhas, tanto a próxima linha dessa, quanto a próxima linha dessa aqui, ó. Escolhe, mitério. Então, eu peguei de outro livro, e a frase é: as bonecas e outros brinquedos podem ser enterrados nela. Pode servir como neve, água, cemitério ou bombas. Coaduna-se com a mais fantasiosa imaginação. Se a caixa de areia é escavada no assoalho e tem apenas uma pequena cerca, é mais acessível às crianças de todos os tamanhos do que seria uma caixa com paredes altas. Se a sala é suficientemente grande, seria bom possuir um palco construído num dos cantos, com uma altura de cerca de 20 centímetros. Este seria equipado com uma mobília doméstica, tamanho mirim, que atenderia também aos mesmos padrões de durabilidade, oferecendo às crianças a vantagem de terem uma casa de brinquedos do tamanho delas e, ao mesmo tempo, um palco para dramatizações. Tal elevação não é absolutamente necessária, mas tem o efeito de colocar à parte
a casinha e também pode inspirar representações teatrais de maior conteúdo emocional. As possibilidades de psicodrama são bastante valiosas como meio de terapia e merecem melhores estudos. Os materiais deveriam ser guardados em prateleiras facilmente acessíveis às crianças. A autora acredita que são obtidos melhores resultados quando todos os brinquedos ficam à vista e as crianças podem escolher como seus meios de expressão do que quando o terapeuta dispõe de materiais selecionados na mesa em frente à criança e assenta-se, quietamente esperando sua conduta não diretiva. Alguns terapeutas preferem usar um mínimo de materiais e têm observado interessantes resultados com objetos selecionados por eles para as crianças. É de responsabilidade do terapeuta manter os brinquedos constantemente inspecionados, removendo os quebrados e mantendo a sala em ordem. Se a sala é usada por diversos terapeutas, cada um deles tem a obrigação de zelar para que a sala seja deixada em ordem, de tal forma que vestígios das brincadeiras de uma criança não venham a influenciar em outra. Por exemplo, se a caixa de areia é usada como uma reprodução da casa de um dos clientes, não deverá ser deixada assim para o próximo. As tintas e a argila seriam guardadas limpas e higienizadas. Se as tintas coloridas estão misturadas, deverão ser limpas e novamente preparadas. As mamadeiras seriam mantidas esterilizadas. Todas as pinturas e trabalhos em argilas deveriam ser removidos da sala de brinquedos no fim de cada sessão, de forma que a sala fique sempre livre de possíveis sugestões no uso dos materiais. Dado a natureza de alguns materiais usados em ludoterapia, sugere-se prover a criança com um avental para proteger suas roupas. Este pode ser fornecido tanto pelo terapeuta quanto pelos pais. A criança se sentirá livre para usar os materiais da forma que quiser, apenas com as poucas limitações estabelecidas, sem o constrangimento de sujar as roupas.